Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Amparo. Pedir que Jesus nos abençoe novamente neste dia, abençoando essa palestra, abençoando a cada um que veio aqui, que está assistindo a palestra virtualmente também, dando aquilo que nós necessitamos. Então, amigos, para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti. A palestra hoje vai ser sobre suicídio. É um tema bem complicado de falar, mas com a nossa graça divina nos deu o Espiritismo, da qual ele consegue nos trazer relatos das pessoas que se suicidaram e voltaram e trazer esses relatos para nos aconselhar no fazer e como é que foi isso. Esse tema é muito grande, então eu vou tentar falar do básico, começar lá pela introdução, para poder chegar no suicídio, para poder fazer algum sentido, senão não vai fazer, tá? Então eu vou começar, alguém já ouviu eu comentar sobre isso, mas depois a gente vai passar pro tema, que o tema que é esse. Provavelmente o assunto, eu não vou falar tudo nesse vídeo, porque o assunto é grande. Eu tenho um canal no YouTube chamado Alan Toretti, então eu vou gravar parte 2, parte 3. Quem quiser tirar as dúvidas, comenta lá. E vamos lá. Então vou começar pela introdução. A introdução é assim, ó. Deus nos deu 3 revelações, através do Antigo Testamento por Moisés, pelos 10 mandamentos, o segundo por Jesus, que ele veio, que é o nosso único mestre, e o terceiro pelo Espiritismo, cada qual veio a verdade quando a humanidade estava pronta para receber aquela verdade. Prova isso que Jesus veio em 3 anos, logo crucificaram ele, né? Ele não pôde falar tudo aquilo que deveria falar. Muitos ensinamentos deles eram por parábola, porque até quando ele falou com Nicodemos, ele falou: se não me crereis nem quando falar das coisas terrenais, imagina das celestes. Mas ele foi e ele falou, está no Evangelho de João: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, e eu rogarei meu Pai, e ele vos trará um Consolador prometido, que vocês não conseguem ver, mas ele estava sempre junto com vocês, que é o Espírito, que é o Espiritismo. Falando sobre isso, agora vamos começar lá pela evolução, para fazer um pouco de sentido. Nós passamos pela evolução. Na própria Bíblia fala que Deus criou o mundo pelo minério, o vegetal e os homens, o animal e depois os homens. Então nós, segundo o Espiritismo, nós já passamos por isso também. Nós passamos pelo minério, vegetal, animal, e depois nós vemos vir a homens, espíritos. E dentro disso, quando chegamos na parte dos homens, que são os espíritos, no Espiritismo ele fala que tem 3 classes dos espíritos, que é a dos imperfeitos, aos espíritos bons e aos espíritos puros. Aos imperfeitos é aqueles que ainda têm inveja, raiva, ódio, ciúme, todas essas coisas que nós temos. Então, lógico que nós estamos nessa classe ainda dos seres imperfeitos. E nós vamos evoluindo cada degrau para chegar aos espíritos bons. Os espíritos bons é o quê? Onde a gente já não tem mais essa inveja, raiva, ódio, ciúme. A gente já evoluiu, nós não estamos mais nessa fase onde nós estamos. E depois nós temos... Depois temos espíritos puros, que é o que é Jesus Cristo. Daí não sei nem explicar como que é, mas é a última evolução, onde nós falamos que é os anjos, onde estão mais próximos de Deus. Então dá para entender mais um pouco. Depois nós vamos para os mundos. O primeiro mundo que a gente vai habitar é o mundo primitivo, que é onde reina o quê? Onde tem o minério, vegetal, animais, e no máximo o homem das cavernas, onde a gente já habitou esse mundo. O planeta Terra já foi isso. Os espíritos que habitavam ali era da época do mundo do primitivo. Depois ele passa pelo quê? Pelo mundo das provas e expiações, onde nós estamos. Por isso que a gente vê muita gente que fala: mas eu não acredito mais no ser humano, olha só, aquele cara matou tanta gente, olha só aquele suicídio. Mas por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. A característica desse planeta é que o mal reina sobre o bem. O mal não é só matar, é também inveja, raiva, ciúme, a fofoca. Então,
que a gente vai acontecer? Para Deus ser justo, tudo tem um porquê. Como é que um vai nascer pobre e o outro vai nascer rico? Um vai nascer sem um braço, sem uma perna, então tudo tem um porquê. Por exemplo, uma pessoa que matou o filho de uma mãe, um pai, o que vai acontecer? Ele vai sair, vai lá para o plano espiritual depois, vai sofrer uma parte ali, depois vai se arrepender e ele vai vir espiar. Na próxima vida ele vai perder um filho. Isso é a justiça de Deus. Por exemplo, quando tinha os romanos antigos lá, que eles tinham os servos, tinham os escravos, judiavam muito das pessoas. Na outra vida ele vai vir como? Ele vai vir como escravo ali da África e tudo mais. Isso que é a lei da justiça, tudo tem um porquê. Se a gente vai fazer alguma coisa, na outra vida a gente vai ter que pagar por isso. Os nossos familiares também, as nossas inimizades que tivemos nas outras vidas vai vir na família para a gente poder se perdoar, se tratar bem um com o outro. Né? E daí é isso, planeta de provas e expiações. O próximo planeta é o planeta de regeneração, da qual nós estamos indo para ele. O que vai acontecer nessa regeneração? Onde o bem e o mal começam a se equilibrar. Nós ainda não chegamos, vamos chegar nele. Depois do planeta de regeneração tem o mundo dos ditosos, que é onde o bem reina sobre o mal, há mais bem. E depois é os mundos celestes, onde nós não vamos precisar mais reencarnar, onde o bem só há bem. E é só espírito, então a gente não vai precisar mais desse corpo. Então dá para entender um pouco da evolução. Agora vamos lá para o espiritismo de novo. Qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos? Então, falando tudo isso, a gente vai ter que reencarnar, até passar por esses planetas que eu falei e pela hierarquia dos espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Deus impõe. Então, por isso que aparece sobre o suicídio. Tu não pode estar numa vida passando por alguma provação de doença, uma provação de algum problema maior, de riqueza, pobreza, e tu querer se suicidar e sair dessa prova. Não, Deus a impõe com o fim de levá-los a perfeições. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Expiação foi o que eu falei, planeta de provas e expiação, né? Missão é tipo Francisco de Assis, que a igreja estava muito disturbada antigamente, então ele veio trazer o evangelho, tinha guerra santa e tudo mais. Chico Xavier psicografou 400 livros, Madre Teresa de Calcutá. Falando bem sincero, nós não precisamos mais desses missionários, a gente já tem bastante conhecimento. Cabe a nós tentar se espelhar nessas grandes almas que vieram e tentar ficar um pouco semelhante a eles. Né? Então Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns a expiação, para outros a missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então a gente não pode se queixar das provações e expiação que nós estamos passando. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim dele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Então cada mundo, que nem foi falado, ele toma um corpo, mas esse corpo é o que dá para usar no planeta Terra. Cada mundo que a gente for passar, a gente vai ter que usar um corpo para poder habitar ele. É que nem quando a gente vai ter que nadar numa água, no mar, a gente usa um corpo lá que a gente consegue viver nesse lugar. Então aqui ele fala sobre isso. 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça. Então isso é a introdução do Espiritismo, tá? Primeira coisa na palestra, o que a gente pode falar? Jesus nos vem e fala, não julgueis para não sereis julgados. Porque o mesmo juízo com que julgados, sereis julgados. Então como é que eu posso falar, julgar alguém que se suicidou? Daí eu vou falar, o fulano lá se
suicidou, os pais a criança nasceu e os pais dele se suicidaram, olha só como é que é. E daí, como é que eu posso julgar? Daqui a pouco a espiritualidade vai me trazer esse caso e eu vou ter que pagar por isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por exemplo, tem gente que nasceu e os pais logo abandonaram. E ele fica com aquele sentimento de amargura no coração e fica julgando, fica se revoltando contra Deus. A gente tem que pensar que, primeiramente, os pais deram a vida para nós, né? Eles poderiam ter abortado. Então, a gente tem que, por mais que possa doer esses sentimentos de amargura que a gente tem que seguir em frente. O que Jesus nos ensina sobre isso? Quando ele estava pronto a ser crucificado lá, ele olha para a mãe dele sofrendo e fala: ó mãe, eis aí o teu filho, que era o apóstolo João, e filho, eis aí a tua mãe, dando um grau de fraternidade. Nós somos todos irmãos aqui, nós não estamos só pai, nós estamos pai e mãe, estamos filhos, mas a nossa família é de todo o universo aqui. Por exemplo, ele falou assim, ó, quem quiser vir a porque por causa de mim deixar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, receber muito mais pai, filho, mães, irmãos e irmãs. O que Jesus falou quando ele estava ensinando lá numa igreja e a mãe dele estava lá junto com os irmãos? Eles falaram: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Mas quem que é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quando a gente vem trabalhar na caridade, por exemplo, numa casa espírita, eu tenho mais mães por aí. Eu tenho meus irmãos, eu tenho idade dos meus filhos. Então, a gente não pode se apegar muito à família. Por exemplo, esses tempos eu estava ali trabalhando na parte do passe e uma mulher falou, a médica falou: bah, eu acho que está com problema aqui no pulmão. E ela falou: sim, é o cigarro, mas tu não consegue parar? Pois é, mas meus filhos já saíram, não tem mais o que fazer e o cigarro me ajuda. Então, essa vai ali para ela, esse sentido ali, que a gente tem que trabalhar para a caridade, vir achar um trabalho voluntário e achar essa utilidade ali, né? Primeira coisa ali, ó, no Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Então aqui ele compara o louco que está tipo no hospício, que não tem razão, que se mata. Se ele souber tudo aquilo que a gente comentou até agora, ele não faria isso. 943. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e não raro da saciedade. O que é da ociosidade? Ociosidade, às vezes, até quando nós estamos até trabalhando numa empresa, num comércio, só que a gente trabalha naquele sentido de: já só estou pela sexta. Tu não está trabalhando pelo trabalho útil, que é de servir. O trabalho é bom para nós evoluir o nosso espírito e ajudar a isso. Então, o que o Francisco de Assis fala sobre o trabalho? O trabalho para nós é força que alivia a consciência. A consciência, tipo, eu fiz mal nessa vida ou em outra, o trabalho vai me fazer aliviar a consciência e desata a alegria presa no coração. A alegria que eu estou me sentindo triste, meio depressivo, está no trabalho, está em servir. Alegria presa no coração. O trabalho para nós é força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. O primeiro dever de todo homem deve ser o trabalho, que com amor é a oração das mais festejadas pelos anjos do céu. Quem não trabalha com amor não sente a manifestação da vida e não tem a oportunidade de conhecer a Cristo, que não é por não dentro de nós e opera fora de nós. Essa é a posição de servir, de ser útil. Eu fiz a palestra da última aqui, a lei do trabalho, gravei a 1, 2 e 3, e fala bem sobre isso, de ser útil, de servir, de buscar a alegria do próximo, ser útil. Aquele que está ocioso, ele perde isso. Tem muita gente que se aposenta, por exemplo, um casal que se aposenta, já tem os filhos, já estão morando cada um na sua casa. O homem é daqueles homens antigos que não
não faz nada em casa, daí é só a mulher que trabalha, o homem vai acabar desencarnando antes porque não tem utilidade e não faz nada. Daí a mulher que não está se apegando ao que o Cristo nos pegou para ensinar, ela perde a utilidade dela, porque ela estava ali só para servir os filhos já foram, perdeu o marido e ela fica numa depressão e acaba se desgastando e vai se suicidando, sabe? Eu conheço bem isso daí. Um conhecido tem esse caso ali. Às vezes a pessoa também morava no interior, daí vem para a cidade, perde aquele trabalho de se servir, fica preso numa casa e fica meio depressiva, meio triste, né? Então a gente tem que cuidar disso, da ociosidade, da falta de fé. O que é falta de fé? Jesus nos ensina muitos ensinamentos sobre fé. Jesus e os discípulos estavam num barco e de repente veio uma tempestade, uns trovão, começou a balançar aquele barco e o pessoal ficou tudo apavorado, como nós ficamos quando tem uma provação grande, uma doença ou algum problema muito grande que nós não estamos bem assim. Daí eles falaram: Jesus, tu não vê que nós vamos morrer? O que vamos fazer agora? Muitas vezes a gente fica assim, né? E daí Jesus a levanta com a maior calma do mundo: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? E daí ele dá uma ordem e acaba o vento. Isso é fé, é tu saber que tem uma vida futura, é saber que as provas vão vir, aí não adianta a gente ficar todo desequilibrado, que a gente tem que ter coragem de enfrentar esses e tem que mostrar, porque o que eu sou interfere diretamente as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso é fé, é de passar pelas provas e não ficar triste, não ficar desse jeito. E não raro da saciedade. A saciedade é aquele cara que tem tudo, já tem uma família com condições financeiras, não perde o desgosto e sente um vazio. O que é esse vazio ali? Tem muita gente: mas eu sinto vazio, eu acordo e sinto vazio. Quando nós dormimos, o nosso espírito, ele está preso no corpo, ele sai. E daí quando ele sai, esse espírito, ele volta lá para o plano espiritual, encontra seus parentes, encontra os mentores, e quando ele volta, ele sente que tem que voltar porque ele está aprisionado no corpo. Ele sente um vazio porque a gente não está trabalhando naquilo que veio fazer, que é o que o Cristo nos ensinou, de não julgar, de perdoar, de trabalhar na caridade. Então a gente sente esse vazio porque está faltando alguma coisa, um trabalho voluntário, um trabalho para a humanidade. Miramês falou: o trabalho é a melhor terapia para a vida equilibrada. O desgosto pela vida vem por falta da atenção ao dever, que é o que a gente falou antes, e esquecimento de compromissos. Nas tuas orações deves pedir somente trabalho, pois o trabalho digno te inspira fraternidade e alegria. Começa pelos labores materiais até atingires a essência do exercício da caridade. O espírito, quanto mais elevado, mais trabalha na cocriação com Deus. Quanto mais realiza, mais sente a felicidade. Aqui é só assistir o filme Nosso Lar, quando o André Luiz volta para o plano espiritual, ele percebe que lá ele tem que trabalhar. Então, se a gente acha que não vai trabalhar, depois de desencarnar, a gente vai trabalhar muito. Vamos trabalhar até evoluir cada vez mais. O que se deve pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Miramês: a criatura não pode ficar sempre na cama esperando que Deus abasteça de todo o necessário, a sua parte ela haverá também fazer. O que isso quer dizer? Tem muita gente depressiva que fica só em casa, quer ficar só no seu quarto fechado, inventam: estou com dor na cabeça, cada dia tem um problema. Daí todo mundo tenta falar o que ela tem que fazer, quer trabalhar, fazer um trabalho voluntário, sair dessa ociosidade, e ela não escuta, não faz nada. E daí o que Jesus nos ensina? O que ele falou quando as pessoas estavam doentes? Ele curou aquele que estava aleijado. Levanta, toma o teu leito e vai. O que ele fala? Sai da tua ociosidade, que tu está parado, não está servindo, não está fazendo nada, e começa a trabalhar para Cristo. É isso que ele falou em quase todas. E a mulher que quando vai buscar ele, que estava com uma hemorragia, e ela teve fé que Jesus ia curar.
que ela fez? O Jesus falou, a tua fé te salvou. Não adianta eu vir aqui, algum dos irmãos aqui vir falar tudo o caminho que nós devemos percorrer. Se tu não resolver cair em si, começar a fazer o que tu tem que fazer, não adianta. Por isso que Jesus falou isso, porque nós temos que fazer, não depender dos outros. Então, isso é mais ou menos o que eu vim falar no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ele conta 9 casos de suicidas, que eles passaram pela vida, pelas provações, expiação, não tiveram a coragem de suportar e tomaram a ideia de fazer o suicídio. Então, o que eles fizeram? Fizeram tipo uma mesa mediúnica, que os médios sentam, então a passagem média de incorporação, daí tem um médio esclarecedor, que é o doutrinador, e vai falar. Então teve vários relatos ali, desses 9 casos. Por exemplo, quando a gente comete suicídio, nós estamos cometendo um erro, né? Porque a vida continua. A gente faz isso para sair do sofrimento e acaba entrando na tortura. É muito complicado ali o suicídio, porque a pessoa acha que vai morrer, vai acabar com aquele sofrimento, e daí ela vai se ver, daqui a pouco vai ver ali presa ao corpo, vai ver o pessoal botando no caixão, vai ver os vermes, e vai ficar tudo nesse sentido. Por exemplo, qual que vocês acham que é o suicídio que mais grave que tem? O suicídio mais grave que tem, que ali nesses casos conta, é aquele suicídio inconsciente. Suicídio consciente é aquele que é pelos vícios. Por exemplo, uma pessoa que fumou cigarro. Por que será? Porque atrás do cigarro não está escrito que vai te levar à morte. Os médicos não falaram que tu vai te levar à morte. Tu liga a TV e fala que tu vai te levar à morte. E tu mesmo assim vai ter que mandar, mas eu posso morrer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu posso morrer de outro jeito. Não, tu tá sabendo que esse vaso de honra que tu tem que cuidar, tu não tá levando a sério e tu pode vir a desencarnar por isso. Então os vícios, essa parte a gente tem que cuidar muito. No filme Nosso Lar, do André Luiz, mostra bem isso. Ele tinha o vício do álcool e outros vícios, e ele sofreu bastante ali no Brau por causa disso. E daí depois que ele passou 7 anos sofrendo e aquelas vozes perseguindo ele se arrependeu do fundo do coração e recebeu o amparo divino. Qual que é a outra provação? Qual que é o suicídio também, que também mais greve pega severamente? Aquele que era para vir pela aprovação e por não aguentar aquela aprovação ele se suicida. Qual que é essa? No livro Céu e Inferno, vou fazer só uns resumos aqui, tá? Ele tinha um homem já idoso, já passou os filhos e tudo mais, e ele começou a ter a aprovação da pobreza, que ele devia passar. E ele não estava aguentando aquela aprovação da pobreza, e começou a se entregar ao vício da bebida, e um dia viu uma ponte e resolveu, vou me jogar ali, não aguento mais isso. E ele se jogou da ponte. Adivinha o que aconteceu? Ele vem contar, os espíritos evocam ele, e ele durante 6 anos ele se vê caindo do precipício e não chegando lá no fundo das pedras. Daí tu imagina a agonia de tu morrer, pensar que acabou o sofrimento, e tu se vê 7 anos direto, vendo que vai cair e não acaba. Então ele pede, pelo amor de Deus, oração. Daí o evocador tenta falar para ele tentar se arrepender, e eles pedem mais provação. Então eles vão fazer o que? Vão pedir de tudo para conseguir vir numa outra vida, nem que venha com deficiência mental, com alguma deficiência, para poder sair daquele sofrimento. Então esse é um exemplo de provação. Tem provação, por exemplo, de amor. Conhece a história de Romeu e Julieta? Tem um caso assim parecido. O casal se apaixona, resolve ficar junto, e como a sociedade é aquela antiga, era muito de julgar, até hoje a gente vê isso. Então a mulher que tinha se apaixonado, não, vai casar com um homem de posses, não com esse aí.
E daí a mulher vai, casa com o homem de posses, e ele fica meio triste, né? Resolve, não, vou tentar achar uma mulher e vou ficar com ela para poder esquecer essa mulher. E durante 4 anos o casal ficaram com os outros parceiros para cumprir esse dever que eles tinham. E daí eles fizeram tudo isso. Daí um certo dia se encontraram e começaram a falar, olha, eu estou muito triste, eu não estou conseguindo isso, já sei, vamos se matar os dois. E daí assim a gente consegue se encontrar. E daí o que será? Será que foi bom isso? Daí conta no Céu e Inferno que a pena deles foi que eles não iam estar ligados assim para o corpo físico, eles iam ficar só tentando se achar um e o outro. E daí parecia que eles estavam sofrendo muito, não estavam conseguindo se encontrar. E ali mostra os espíritos que estavam ali, que eles iam passar por migrações, reencarnações e não iam poder se encontrar, porque Deus não ia favorecer, né, eles fazendo essa pena ali contra Deus, ali, contra a lei da reencarnação. Então esse era o problema do quem quer se suicidar para se ver. Teve uma mulher, uma mãe, que tinha um filho com 21 anos, que estava passando por doença, e ele ia morrer, ele já estava se despedindo da mãe. Daí a mãe chega e a gente tem que cuidar sempre das últimas frases, né? Não vai, filho, logo eu não tardarei e vou te encontrar. E daí a mãe saiu e o filho acabou desencarnando, e quando veio, foram achar a mãe estava enforcada. O que aconteceu ali? Daí primeiro chamam, evocam o filho e falam, tu sabe, soube da tua mãe, sei, esse filho teve uma vida exemplar, então quando desencarnou bem. Soube da tua mãe, sim, a pobre mãe, né, não soube lidar com essa, era uma expiação que ela devia passar, essa de perder o filho, não soube lidar com isso, e agora ela vai sofrer bastante, né? Ele ia ser mais feliz se ela não tivesse feito isso. Daí aparece a mãe que estava tentando achar o filho, blasfemando, diz que ela viu o filho indo para o céu e ela ficar presa ali no umbral e estava blasfemando contra Deus e tudo mais. E daí tentaram falar com ela que ela devia se arrepender, que ela cometeu um erro, não podia fazer isso. E daí foi falando, e foi esse o erro dela. Então, achando que ia se encontrar com o filho, Deus não ia permitir isso, não. Teve um outro também que o homem estava apaixonado por uma mulher, e daí resolve os dois ficar juntos, e essa mulher iludiu ele, já estavam tudo pronto para o casamento, e daí daqui a pouco ela resolve não casar mais. E esse homem já tinha falado com os amigos, daí fica com aquela vergonha, tentou uma, tentou duas, tentou três, e ela não perdoou ele, não quis ficar com ele. E daí ele falou, então tu nunca mais vai, quero ver tu achar outro homem. Foi lá e se suicidou o homem. E daí qual foi a pena dele? A mulher teve culpa, e Deus vai punir ele um pouquinho menos pelo suicídio, porque ele fez sem pensar, ele não programou aquilo, foi um ato de loucura ali na hora e se suicidou. Vai sofrer, mas vai sofrer um pouquinho menos. E a mulher vai ter a parcela de culpa porque ele acabou se suicidando por causa que ela deu falsa promessa para ele. Então a gente tem que cuidar, por exemplo, empresário, chefe, que às vezes tu trata mal os funcionários e isso, daqui a pouco a pessoa fica triste, depressiva e se suicida, tu vai ter a tua parcela de culpa também. Então, pessoal, 30 minutos, é isso. Me queiram bem, é pouco tempo para falar, mas eu vou gravar parte 2 e 3 no meu canal no YouTube, e espero que tenha ajudado um pouco, e não vamos se suicidar, e vamos ter o amor de quem cometeu isso, e orar muito, porque eles precisam muito de oração, quem fez esse suicídio, e às vezes tem até um obsessor que fez esse espírito se suicidar. Então a gente tem que orar para o suicídio, que suicidou, e para o obsessor, para tentar parar isso. E eles vêm muitas vezes com muitas reencarnações com essa vontade de se suicidar. Então a gente tem que ajudar eles na oração, tá?
Então, é isso aí, gratidão.